Bem-vindo ao Debate Creator, escovador de bytes. Tá lembrado que na última aula a gente pegou lá o nosso circuitinho. Eu tinha prometido que eu ia remover o macarrão, colocar fios menores, já tá feito aqui, ó, agora tudo bonitinho para vocês verem bem. E na última aula a gente soldou essa chavinha aqui e explicou para vocês um pouco sobre o modo biestável. E aí na última aula eu deixei aberto para vocês que esse circuito aqui, ele teria a chavinha que a gente pode ligar e desligar para selecionar um dos clocks, mas que esse botão também sofre do mesmo problema desse botão aqui, que é o efeito de bouncing, ou seja, de rebote. Às vezes você aperta aqui e ele manda dois pulsos em vez de mandar um só. E quando você está debugando um computador em binário, isso é muito ruim, porque se você der 2 pulsos, você pode perder uma instrução. Então hoje nós vamos montar, aproveitando que a gente vai ter que fazer o debounce dessa chave aqui, nós vamos montar uma outra forma de fazer o debouncing dessa chave, usando de novo o nosso circuitinho, o 555, né, o 555, oscilador 555. Então vem comigo que hoje nós vamos fazer o debouncing desse botão e ter o nosso selecionador de clocks no modo biestável. Se você não está entendendo nada do que eu estou falando, assiste às aulas anteriores, começa aí na nossa playlist, a playlist está aí, tem o link para a nossa playlist de organização de computadores aqui na descrição do vídeo. Então, se você está flutuando aqui no éter e não está entendendo absolutamente nada do que eu estou falando, assiste a playlist do início. Então, sem mais delongas, vamos embora, galera. Então vamos lá, pessoal. A primeira coisa que a gente faz quando a gente está trabalhando com o 555 é alimentar ele. Então, para alimentar ele, a gente usa o pino 1, que é esse pino aqui, né? Esse pino, primeiro pino, e o pino 8, que é esse aqui, que são os 2 pinos de cima. No pino 1, a gente coloca o ground, como a gente sempre faz, então vamos botar o nosso ground aqui. E no último pino, no pino 8, a gente vai ligar os 5 volts. A gente vai pegar aqui, vai colocar os 5 volts aqui e ligar os 5 volts aqui. E com isso, o nosso 55 está alimentado. Agora nós temos que fazer uma conexão em um pino aqui que a gente nunca usou antes, que é o pino 4. O pino 4 do nosso queridíssimo 555 nada mais é que o botão de reset. Então, quando a gente faz uma ligação no botão de reset, quando a gente manda um sinal para cá, ele meio que faz um curto-circuito aqui e reseta o nosso queridíssimo 555. Então, para que a gente possa fazer isso, eu vou colocar aqui no pino de reset e vou colocar aqui na primeira entrada da chavinha, da nossa chavinha, do nosso switch que a gente acabou de colocar aqui. E agora nós vamos fazer uma ligação do nosso queridíssimo pino 2, que é o pino do nosso trigger, para a segunda entrada aqui da nossa chavinha. Então a gente vai colocar aqui no pino do trigger, que é o pino 2, que é esse pino aqui, e vamos ligar ele na terceira perninha da chavinha aqui, porque aí quando a gente setar ou desetar aqui, quando a gente, na verdade aqui no circuito de hoje, aqui dentro do 555, tem uma coisa que a gente chama set reset, um circuito de setar e resetar. Eu vou explicar isso mais tarde, quando a gente tiver o circuito montado, então fica tranquilo que eu vou explicar tudo isso para vocês com calma, tá? Mas o que vocês precisam saber agora é que dentro do 555, que é esse cara aqui, existe um SR LET, um Set Reset LET, e nós vamos usar ele para fazer o debouncing de hoje. Então ligamos aqui, e é claro que a nossa chavinha também tem que estar aterrada. Então aqui no pino central da chavinha, no pino do meio, você também vai ter que conectar esse pino central no terra. Então vamos aterrar ele aqui também, certo? Uma coisa que a gente quer nesse circuito é que o pino 2 e o pino 4 recebam 5 volts se não houver um reset, para a gente garantir que eles vão estar recebendo 5 volts. Para isso, nós vamos usar 2 resistores de 1K. Nós vamos colocar um resistor de 1K ligado entre os 5 volts e o pino 2. E nós vamos pegar outro resistor de 1K e vamos ligar entre o pino 4 e os 5 volts.
Aí vai ficar ligado aqui. Esse aqui ficou pequeno. Eu vou trocar aqui. Então esse aqui que tá grandão aqui. Então agora eu já peguei outro resistor de 1K aqui. Eu torci as perninhas dele, para ele ficar legal. E vou colocar ele aqui no pino 2. Então vamos ligar 5 volts no pino 2. Então aqui, tanto no pino 2 quanto no pino 4, eles têm que estar recebendo 5 volts aqui. Então a gente bota um resistor para garantir que eles vão receber uma voltagem adequada, 1K aqui para te garantir, e ligado nos 5 volts para garantir que esses dois pinos vão receber 5 volts, exceto quando o pino de reset estiver ativado. Quando o pino de reset estiver ativado, o SR LED vai cuidar disso. Agora vamos ligar o outro lado do circuito. O pino 6 é o nosso limitador, que dizia lá quando a gente vai carregar e descarregar as coisas. Só que dessa vez a gente não vai carregar nem descarregar nada, então a gente não precisa do pino. Toda vez que a gente não precisa do pino, a gente aterra ele. Então esse aqui é o pino 5, esse aqui é o pino 6. Então vamos aterrar o pino 6 aqui. Vamos ligar ele no ground para aterrar ele. Então pino 6 aterrado, pino 5 ligado nos 5 volts. Obviamente, se nós também não vamos carregar nem descarregar nenhum capacitor, porque a gente está vendo aqui que a gente não tem nem capacitor nesse circuito, a gente também não precisa conectar o próximo pino, que seria o pino 6, porque esse aqui é o cara que manda lá o sinal de charge para o capacitor. A gente não tem capacitor e não precisa ligar. Então temos aqui desse lado, vamos ter os 5 volts, o ground e o nosso capacitorzinho para remover o ruído que a gente vai botar agora. Então vamos reduzir o ruído aqui, como manda lá no datasheet do nosso queridíssimo 555. Isso aqui é um capacitor de 0.01 microfarad, ou como diria o outro, 1 picofarad. Então vamos ligar ele aqui. Então vamos colocar ele aqui no ground para reduzir o ruído, né? Então vamos botar esse cara aqui. Ai caramba, tá difícil de ver, tinha que ter colocado minha lupa. Espero que vocês estejam vendo bem aí. Então aqui tá ligado do ground pro pino 5. E como a gente não ligou aqui no de cima, vamos reduzir um pouquinho mais o ruído e vamos colocar outro capacitor idêntico, 0.01 microfarad, vamos colocar ele também no pino 5 aqui, também ligado no ground, na ideia de reduzir o ruído. Vai ser complicado porque esse capacitor está bem no meio aqui. Mas vamos lá, vamos tentar. Aqui, botar aqui, botar aqui. Se vocês quiserem também reduzir ainda mais o ruído, vocês podem botar um capacitor desse também aqui nas fontes de eletricidade, que também vai reduzir um pouquinho o ruído. Mas como isso aqui é só para mostrar o clock para vocês, acho que a gente não precisa, a gente já reduziu o ruído demais. Agora vamos ligar esse circuito na elétrica e vamos testar se está tudo funcionando direitinho. Circuito devidamente conectado na elétrica. Agora vamos fazer o seguinte, vamos botar um LED no output desse cara aqui, para que a gente possa ver o que ele está mandando. Então esse cara aqui vai ter que ter um LED também. Como a gente já usou verde aqui para os dois, vamos escolher uma corzinha diferente. Vamos pegar um LEDzinho vermelho aqui e vamos conectar esse LEDzinho na saída desse cara aqui, que vai ser a saída final. Então aqui nós vamos ligar o nosso LED para a gente ver a resposta lá no pino 3, que é o pino que tem a resposta. Então vamos procurar aqui o pino 3, que não está conectado a nada. Certeza que a gente está ligando no lugar certo. Vamos ligar aqui no pino 3. Lembrando que o catodo fica no pino 3 e o anodo vai ficar num outro pino aqui. Então vamos colocar aqui o catodo no pino 3, se ele resolver entrar. Então o catodo no pino 3, anodo em um pino qualquer. E nesse pino qualquer, vocês sabem, né? Toda vez que a gente liga um LED no nosso circuito, a gente precisa garantir que ele não exploda. Nós vamos botar aqui um resistor de 330 no mesmo pino do LED, ligado no ground, para a gente garantir que o LED vai ter o seu resistor limitador de corrente para que ele não exploda. Então espero que vocês estejam conseguindo ver bem aí, porque eu não estou conseguindo ver nada aqui, porque eu estou brigando com a câmera e com o setup aqui, mas demora, mas vai, tá aqui. Então teoricamente está tudo ligado. Vamos testar esse troço agora, vamos ver o que acontece
Smoke Test. Então agora nesse momento, com o circuito ligado, o que a gente ganhou? Aqui vocês vão ver que se eu apertar a chavinha, o LED vai ligar. Tá ligado. O LED vermelho aqui. Se eu desligar a chavinha, o LED está desligado. Não é nada assim que chega, uau, que maravilha, Manel, você já tinha conseguido fazer isso antes, sem precisar montar esse circuito todo. Mas a vantagem é que agora essa chavinha está totalmente sem kick, ela não tem mais kick. Se eu apertar ela aqui até o final, vocês vão ver que não tem mais kick. Eu ligo, ela desliga, eu ligo, ela desliga. Não existe mais kick. Como não tem mais kick, ela agora está pronta para receber as saídas, só que para ela receber as saídas, nós vamos ter que fazer toda uma lógica de clock para selecionar os clocks. E agora isso é matéria para o próximo vídeo, então fique aí, continue montando o nosso circuito. De novo, fora das câmeras, eu vou tirar esse macarrão e vou trocar por fios menores, para que o nosso circuito fique bem visível na hora que a gente for montar a lógica. Mas essencialmente você agora tem 3 estados. Você tem o estado monoestável, ou melhor, esse aqui é o modo não estável, porque ele sempre fica brincando, ele fica acendendo e apagando, então nem o modo apagado é estável, nem o modo aceso é estável. Aqui, nesse clock, você tem o modo monoestável, porque ou ele está apagado ou ele está aceso. Então, como ele tem sempre um modo estável, ele é o modo monoestável. O modo estável é o modo desligado, e quando você aperta, você interrompe e ele vira outro modo. Então esse aqui é o modo monoestável. Então esse aqui é o modo não estável, esse aqui é o modo monoestável, e esse modo aqui é o terceiro que faltava, que é o modo biestável. Ou ele fica constantemente aceso, ou ele fica constantemente apagado. E a gente define isso apertando a chavinha. Então aqui nós temos as 3 modalidades de clock que nós conseguimos montar com o nosso 555. E agora basta a gente construir a lógica de seleção de qual deles a gente vai usar na hora que a gente estiver debugando o nosso computador de breadboard. Então, é isso. Muito porreta a nossa aula de hoje, né, pessoal? Nosso circuitinho está ficando cada vez melhor e logo logo esse pequeno clock que a gente está fazendo hoje vai se tornar um computador prototipado aí para a gente testar todas as características dos nossos computadores que nós estudamos aqui. Então se prepara, porque na próxima aula a coisa vai começar a esquentar. Lembra lá nas aulas de matemática, lógica matemática, que a gente falava daqueles AND, OR, NOT, todos aqueles operadores lógicos que nós estamos aprendendo lá na lógica matemática? Pois é, agora eles vão começar a ficar úteis, porque na nossa próxima aula de organização de computadores, nós vamos começar a olhar as portas lógicas para a gente montar a lógica do nosso clock, que vai selecionar qual dos 3 clocks a gente vai usar. Então, olha aí, para você que estava achando que a aula de matemática, de lógica matemática não servia para nada, logo logo a gente vai estar usando esse conhecimento aqui nas aulas de organização. Então fica ligado que as próximas aulas vão ser muito legais e a gente vai começar a trabalhar com coisas um pouquinho mais complexas e muito mais divertidas de trabalhar. Então um grande beijo, nunca se esqueça, seja feliz. Se você gostou do que assistiu no canal hoje, não se esqueça de se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. Eu preciso de você para continuar criando conteúdo dessa qualidade. E nunca se esqueça, seja feliz.